Amém. Nós vamos passar aí ao Ministério da Palavra. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 20, e nós vamos ler dos versículos 11 até o 18. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 11 até o 18. Esse vai ser o nosso ponto de partida, uma espécie de trilho para a nossa reflexão de hoje. O texto sagrado diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Bom, esse episódio da ressurreição do Senhor Jesus nos relata um detalhe muito específico, pelo menos aqui o Evangelho de João, sobre essa aparição de Jesus a Maria Madalena e a respeito, muito especificamente, de uma pergunta que é feita a ela duas vezes. Primeiro pelos anjos, que estão no túmulo vazio, e depois pelo próprio Senhor. A pergunta, ela aparece primeiro no versículo 13, mulher, por que choras? Depois no versículo 15 é novamente repetida, dessa vez não pelos anjos, mas pelo Senhor. Mulher, por que choras? E eu quero explorar essa pergunta na nossa conversa de hoje. Acredito que o propósito da pergunta, especialmente quando você observa a segunda pergunta feita pelo Senhor Jesus, a gente precisa sondar qual o propósito dessa pergunta. Se nos dias em que Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra, ele abriu mão de atributos exclusivos da divindade, como onisciência, onipotência, onipresença. Filipenses capítulo 2, começa nos falando ali do versículo 5 até o 8, que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus como algo a que deveria se prender, mas esvaziou-se de si mesmo. Essa palavra esvaziou-se está dizendo não que a essência, a identidade dele como Deus tenha sido comprometida, mas obviamente ele não se moveu nessa terra como Deus. Nós não vemos em Jesus a manifestação do atributo da onipotência. Atos 10, 38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. A Bíblia diz porque Deus era com ele. Não diz porque ele era Deus. Precisou ser ungido, Deus era com ele, ele viveu aqui na terra como homem. Prova disso é que ele diz: quem crê em mim fará não apenas as obras que eu faço, mas até mesmo outras maiores. Se ele tivesse feito o que fez como Deus, nós jamais poderíamos fazer sequer o que ele fez, o que dizer coisas maiores. Jesus não manifestou o atributo da onipresença. Ele estava limitado a um corpo, ele é um lugar de cada vez, pregava em uma cidade, uma aldeia, uma vila de cada vez. Jesus também não manifestou onisciência. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, em conhecimento diante de Deus e dos homens, então obviamente ele não usou esses atributos. Entretanto, esse episódio do encontro de Jesus com Maria Madalena acontece logo depois da ressurreição. E de acordo com o que Paulo diz lá em Colossenses 2, falando de Cristo, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Se por um instante nós podemos dizer que Jesus abriu mão desses atributos, é inegável que após a sua ressurreição, aliás, a visão de João no Apocalipse a respeito de Jesus confirma isso, que ele não era mais aquele
homem, né, aquele simples galileu andando com eles, mas, obviamente, essa manifestação de tudo aquilo do qual ele temporariamente abre mão lhe é restituído. É esse Jesus ressuscitado que agora está fazendo a pergunta para Maria. Ele não precisa da resposta. Aliás, eu diria que mesmo que não fosse o elemento da onisciência, ela seria algo meio óbvio, né? Jesus havia morrido, sido sepultado, ele disse aos seus discípulos que ressuscitariam, eles não conseguiram acreditar, né? Jesus, depois de ressuscitado, lança em rosto a incredulidade do coração deles. A mulher chega, ela se depara com 2 anjos, né, e perguntam para ele, por que você está chorando? A maioria de nós pensaria ou responderia como um bom pentecostal, é para glorificar de pé a igreja, né? Mas ela diz, eu acho que roubaram o corpo, ela não consegue nem pensar ou processar a realidade da ressurreição. Então, é como se ela olhasse para eles e dissesse, vocês não estão dando informação, ela vira para sair e depara-se com o próprio Senhor Jesus, que faz a mesma pergunta. Então é óbvio que ela está chorando, não apenas pela morte do Senhor, mas ela está externando agora uma preocupação. Não basta o fato de ele ter morrido, o corpo desapareceu, alguém roubou. Ninguém pode olhar para isso e dizer, né, que Jesus está tentando descobrir o motivo do choro na percepção lógica, natural, humana e simples. Eu acredito que o propósito dessa pergunta é o que eu classificaria como uma condução a uma análise. Por que choras? Né? É o momento que ele queria que ela parasse e pensasse, eu só estou chorando porque eu estou vislumbrando as coisas numa perspectiva meramente humana e não divina. O choro é algo curioso, né? A gente pode tentar trazer a definição técnica, mas eu prefiro a leiga. A definição técnica, eu juntei algumas definições, seria algo mais ou menos assim, o reflexo psicogênico resultante da interação entre as áreas do sistema límbico, alguns nunca tinham ouvido a palavra límbico até hoje, do sistema límbico do cérebro, que regula as experiências conscientes das emoções internas e as respostas fisiológicas. Alguém diz, chorar durante um tempo libera oxitocina e opioides endógenos. Você já sabia disso, Farla? Também conhecidos como endorfina. Esses produtos químicos sensíveis podem te ajudar a aliviar a dor física e emocional. Isso aqui é o jeito técnico deles explicarem o que a gente, de uma forma leiga, diria. É uma forma de expressar ou transbordar as emoções, é uma espécie de válvula de escape. A verdade é que o ser humano foi criado por Deus com essa estrutura que envolve muitas vezes o choro. Não apenas por tristeza, né? Alguém pode chorar por emoções fortes, raiva, indignação, existe o choro de alegria, né? Nós muitas vezes tentamos mapear, isso nos homens choram menos, as mulheres choram bem mais, isso não é uma crítica, é um elogio, né? E elas muitas vezes nem elas sabem explicar por que é que elas estão chorando, né? Há muitas possibilidades, mas quase sempre é o transbordar das emoções. Deus nos criou com essa estrutura, essa realidade, eu diria que talvez a maior parte das vezes o choro não tem a ver com boas emoções, né? Seja uma indignação, raiva, injustiça, seja tristeza, seja dor, desespero. No entanto, nós não podemos limitá-lo apenas a emoções ruins, mas a maior parte do contexto do tempo, o contexto é esse. A realidade do choro será mudada um dia. Né? Eu não quero me dar o luxo aqui de tentar esgotar a teologia do choro, mas eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho algumas coisas do que a palavra de Deus nos diz. Essa realidade vai ser mudada um dia. Isaías 25:8 é uma palavra e uma profecia futura de estragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Em Apocalipse 7:17, a Bíblia diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. No entanto, essa é uma promessa futura, que ainda não teve o seu cumprimento, né? E por não ter se cumprido ainda, nós precisamos reconhecer que nesse tempo, aqui na terra, enquanto aqui estamos, essa realidade não mudou, né? A verdade é que Paulo em Romanos 12:15 diz, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Ele não apenas está dizendo que nós vamos ter gente do nosso meio, na vida cristã, entre os nossos irmãos, na família da fé, chorando, mas ele está dizendo assim, como de vez em quando nós vamos lá fazer festa, nos alegrando com quem está alegre, em total solidariedade.
nós também precisamos chorar com aqueles que choram. Então ele não só não condena aqueles que choram, mas ele ainda nos instrui, não os deixe chorando sozinho, vá fazer companhia, né? Una-se a eles, porque isso é parte da nossa realidade, não apenas da realidade da vida de qualquer um, nós podemos destacar da vida cristã, e eu diria faz parte até do ministério. Em Atos, no capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está reunido com os presbíteros de Éfeso, né, ele faz duas afirmações. Uma no versículo 19, quando ele diz, servindo ao Senhor com lágrimas. Outra no versículo 31, quando diz, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Né? Então, nós precisamos reconhecer, o choro é parte da vida cristã, da dinâmica do nosso relacionamento com Deus e até do serviço que fazemos para Ele. Mas eu quero tomar justamente essa pergunta que Jesus faz a Maria Madalena. Por que choras? Né? E destacar que, pelo menos, isso é o que nas últimas semanas Deus mexeu muito comigo a respeito desse assunto, me fazendo analisar algumas verdades a respeito do choro. Porque às vezes nós enxergamos um quadro parcial e não o quadro completo. E quando nós só enxergamos uma parte de algo, nós desenvolvemos uma crença limitada, incompleta, baseada naquela parte. Né? Então, por exemplo, nós vamos encontrar textos na Bíblia, e eu daqui a pouco vou mencionar ele, como segundo o livro de Reis, capítulo 20, verso 5, quando a Bíblia fala de Ezequias, que depois de receber um decreto de morte, vira para a parede, chora, clama ao Senhor, e depois Deus manda o profeta Isaías dizer, eu vi as tuas lágrimas. E aí você pega um versículo como esse e diz, Deus está enxergando as nossas lágrimas. Só que o problema é que às vezes nós criamos toda uma teologia em cima de uma declaração que tem um contexto. Né? Quase como se as lágrimas fosse algo tão poderoso a ponto da gente criar canções que mandam a gente chorar, gemer, né? E a gente passa a valorizar aquele ato em si. No entanto, há momentos onde Deus claramente ignora o choro. E ele faz questão de dizer isso. Malaquias 2,13, ele diz, vocês cobrem o meu altar com choros, com gemidos, com lágrimas. E basicamente, traduzindo uma linguagem mais atual, Deus diz, eu não estou nem aí para vocês, para a oferta que vocês estão oferecendo. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma visão errada, como se fosse o poder das lágrimas. E não uma atitude correta, que pode ou não estar presente quando nós choramos. As nossas definições de certo e errado muitas vezes são limitadas apenas a analisar uma ação. E muitas vezes nós deixamos de lado a motivação. Se você perguntar à maioria dos crentes, pregar é certo ou errado? Eu acredito que a maioria de imediato vai dizer, é certo. Mas você pode fazer a coisa certa com a motivação errada. Alguém pode estar fazendo aquilo, né, visando somente seu próprio ego, reconhecimento, né, pode estar cheio de orgulho naquilo que faz, e uma atitude certa, ela passa a ser algo errado, porque não tem as motivações corretas. Então, eu gostaria de tentar analisar, primeiro o contexto do próprio texto, da pergunta de Jesus, que quando questiona ela, por que choras, ele está dando evidência de a razão pela qual você está chorando, né, não é mais o motivo pelo qual você deveria chorar. Por quê? Embora ela não tivesse essa informação, essa perspectiva, ela está chorando um morto que já não está mais morto, ressuscitou. Ela está chorando a suposta perda de um corpo que não se perdeu, ele está ali na frente dela. E Jesus, ao questionar por que choras, ele está tentando abrir os olhos dela para que ela perceba que é uma realidade diferente. Esse é um aspecto que eu quero explorar dentro da nossa questão do choro. Eu definiria ele como choro sem um motivo real. Mas depois eu quero explorar em outros dois pontos. O choro com a motivação errada, né? Em primeiro lugar, eu vou falar do choro com a motivação certa, e nós vamos terminar falando de um choro com a motivação errada. Longe de esgotar o assunto, acredito que esse panorama, né, essa tentativa de entender o choro de acordo com as verdades bíblicas pode nos ajudar e muito na nossa relação com Deus. Então vamos voltar aqui para esse aspecto que Jesus está apresentando e tratando do que eu chamaria do choro sem um motivo real. Né? Algo parecido com isso pode ser visto no livro do Apocalipse. Se você quiser acompanhar, eu vou ler Apocalipse 5, de 1 a 6, ou toma nota. O texto sagrado diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro
e te lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos, aqui uma referência a um dos 24 anciãos, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O texto vai nos mostrar, né, que Jesus é aquele que não apenas foi considerado, mas declarado digno de abrir o livro com seus selos. Mas o interessante é que João se depara com uma realidade. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode abrir o livro. Ele entra em desespero. Talvez por de alguma forma ter entendido que a abertura do livro era algo importante, né? Talvez por alguma explicação que no relato resumido não tenha, nós não sabemos dizer, mas ele está chorando muito. Até que um dos 24 anciãos se dirige a ele para dizer, não chores. Né? E eu gosto que logo depois dessa declaração, a afirmação é, então vi. Em outras palavras, depois da palavra dele, consegui enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Então vi um cordeiro. Né? Eu gosto dessa linguagem da Bíblia. Lógico, eu quando criança tinha dificuldade com as questões de literalidade. Eu imaginava literalmente um cordeiro de pé. Né? Não era nem nas 4 patas. Mas essa terminologia do cordeiro aponta para o sacrifício de Cristo. Né? Interessante que, embora ele veja um cordeiro, né, há uma referência a ele como o leão da tribo de Judá. E nesse momento ele tem o entendimento de Cristo. Na tipologia ele vai ver 7 chifres, 7 olhos, quer dizer, isso não é nem um cordeiro comum, que são todos simbólicos, falando, né, da ação dos 7 Espíritos de Deus agindo em toda a terra. A verdade é que ele está diante de uma perspectiva equivocada. Ele está chorando como quem diz, ninguém nunca vai poder abrir esse livro. O ancião diz, calma, essa era a realidade, até que Cristo foi providenciado. Né? E eu gosto dessa expressão, então vi. Né? Há determinados momentos, nós podemos destacar Agar chorando e lamentando no deserto, assim como seu filho, e a Bíblia diz que ela está orando a Deus, e a Bíblia não diz que Deus abriu uma fonte. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, e ela viu a fonte. Né? Na verdade, ela estava chorando porque não sabia da fonte, porque não tinha enxergado aquela outra realidade. Então, o quadro dela, a interpretação dela da situação está equivocada. Ela está chorando pela sua perspectiva. Deus abre os olhos dela para mostrar a perspectiva não é essa que você está enxergando. Há momentos na minha e na sua vida onde talvez o questionamento dos céus seja, por que choras? É como se Deus dissesse, o motivo pelo qual você acredita que deve chorar não é bem esse. Há uma outra perspectiva, há uma outra forma de enxergar isso. E eu e você precisamos entender e considerar isso como algo que, à medida que vai se repetindo ao longo da Bíblia, significa que na minha e na sua vida, eu e você podemos também lidar com isso. Né? Essas histórias, esses episódios não estão narrados apenas para que a gente saiba o que aconteceu. Eu gosto de quando Paulo fala aos Coríntios a respeito de detalhes na vida do povo de Israel. Isso inclui o que nós acabamos de mencionar de Agar. Essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para advertência nossa, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Deus quer nos ajudar a entender algumas coisas. Então nós estamos no meio de uma crise mundial, né? No meio de uma pandemia que ninguém sabe para onde vai, quando muda, como as coisas serão. E obviamente que nós encontramos gente apavorada no meio disso tudo. Alguns estão agindo naquele limite da responsabilidade, de preocupações que deveriam ter. Mas alguns estão adentrando um terreno do pânico que, tendo palavras e promessas de Deus, não deveriam ter. Um nível de medo e preocupação, de choro e desespero que não deveria ter. Outro dia alguém falou, pastor, eu não sei se eu vou ter o que comer. Falei, esse é o nível de preocupação que você não deveria. E eu não estou falando só o fato de que você está inserido numa família onde nós deveríamos nos ajudar uns aos outros, mas há promessas de Deus.
O salmista diz, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se você não quiser acreditar nisso, meu querido, é com você. Eu tenho uma palavra de Deus. Essa é a perspectiva de Deus sobre a minha vida e ponto final. Eu me recuso a enxergar qualquer coisa que seja diferente disso. Então, é lógico que a gente olha para Maria, a gente olha para João, e cada um teve uma explicação. Jesus está questionando a ela, por que você está chorando? E se revela ressuscitado e diz, seu motivo de choro não tem a menor necessidade de você continuar acreditando nele. Eu estou te dando agora outro quadro. João, a mesma coisa. Agora, quando eu e você não temos explicação, a pergunta é, será que eu e você podemos ter uma outra perspectiva? Sim, uma das formas de tê-la é pela palavra de Deus. Não há promessa nenhuma na Bíblia dizendo que eu e você não enfrentaríamos dificuldade ou problema, mas há promessas claras dizendo que a gente nunca estaria desamparado. Então, o que eu não entendo é, às vezes, ou você tem aquele super crente de um lado que quer pregar um evangelho onde parece que nunca vai ter problema, isso também não é bíblico, mas parece que o contraponto a isso, em vez de um meio termo, é aqueles que vão para outro extremo e só acreditam no trágico e no pior, e parece que nós estamos nivelados com qualquer ímpio. Meu querido, eu e você temos a presença de Deus, a mão do Senhor à nossa disposição, nós temos promessas e nós precisamos acreditar nisso. Outro dia um falou, não pastor, se eu tiver que confiar nos irmãos, eu estou perdido. Falei, tá mesmo, deveria estar confiando em Deus, porque se não tiver ninguém para te ajudar, Ele ainda é o Deus que pode mandar pão e carne por meio de um corvo lá na janela da sua casa. Então sabe, há momentos onde eu e você estamos chorando por coisas que não precisamos. É lógico que nesses momentos é importante a gente de alguma forma entender, ou pela própria palavra de Deus, ou pelo relacionamento com Deus, há momentos onde o Espírito Santo vai falar conosco. Eu já compartilhei várias vezes aqui ao longo dos anos de pastoreamento que quando meu filho Israel nasceu, houve uma complicação muito séria no parto. Né? Ele está vivo por um milagre, são afirmações de médicos que não tinham necessariamente a minha crença. Mas eu me lembro daquele momento, né, onde eu vi todo o quadro piorando, a situação ficando grave, eu estava literalmente desesperado. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse, eu disse a você que te daria um filho. Foi eu que disse o nome que você deveria colocar. E ele começou a me lembrar das coisas que tinha dito. E a forma que ele estava tratando comigo, resumindo, é como se dissesse, acha que eu estou de brincadeira com você, contigo ou com as suas emoções, que eu teria dito tudo isso se eu não quisesse fazer nada. Mas ele colocou diante de mim duas opções. Ele diz, ou você fica aí sentado chorando e enterra o seu filho, ou você se levanta e faz alguma coisa. Então naquele momento eu decidi acreditar. E eu não apenas acreditei, eu tive um surto de fé. E nós vimos Deus fazer um milagre. Agora eu estou dizendo que nós nunca vamos perder alguém? Não, meu querido. Eu sou o filho do meio de 3, que são os que sobreviveram. Era para a gente ter uma irmãzinha, a caçula, foi a quarta a nascer. Ela viveu 2 dias e faleceu. Isso pode acontecer nas nossas casas agora, seja pela palavra de Deus ou quando o Espírito Santo está dando uma outra perspectiva, é a hora que a gente tem que entender. Então, eu não tenho razão para continuar chorando. Eu preciso enxergar e acreditar naquilo que Deus está me mostrando. Quem está entendendo, diga amém. Repito, não estou dizendo que não vamos chorar. O próprio Jesus chorou, gente. Aliás, deixa eu fazer um comentário interessante. Jesus chorou, eu acredito, muito mais em caráter de desabafo, né, do que de perda. Porque quando avisaram ele, Lázaro está enfermo, né, Jesus afirma, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas depois alguém fala alguma coisa mais com ele e diz, Lázaro dorme, mas nós estamos indo despertá-lo do sono. Então, eu não consigo imaginar Jesus chorando a morte de alguém que ele sabe que vai levantar de novo. No entanto, de alguma forma, Jesus se identifica com a dor da humanidade diante das suas perdas. De alguma forma, Jesus entende o quão sério foi a gravidade, os danos e as consequências do pecado, a ponto de ter trazido morte física. Tanto que a obra de Cristo envolve no desfecho pleno da redenção, a ressurreição dos corpos. E Jesus, naquele momento, chorou. Eu e você vamos ter situações que vão nos comover, que vão nos entristecer, que vão nos incomodar. E eu não estou dizendo que a gente não possa. Ouvi uma vez um pregador dizendo que Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, se reservou o direito de dar uma choradinha antes. Agora, o que eu e você precisamos entender é quando estamos chorando por coisas que não precisaríamos. Quando poderíamos ter uma postura, um posicionamento, né, distinto, diferente, uma atitude de fé.
Davi e os seus homens chegam em Ziclag, 1 Samuel 30, nós lemos a respeito disso. Descobre que a cidade foi destruída, incendiada, todas as mulheres e os filhos de todo mundo foram levados cativos pelos amalequitas. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Às vezes alguém para de chorar porque foi consolado, mas a Bíblia está dizendo que eles pararam porque não tinha mais força de continuar chorando. Em algum momento, no entanto, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E ele consulta o Senhor. Perseguirei os amalequitas? E Deus responde, sim, vai para cima deles, cai para dentro. Aí ele faz uma segunda pergunta. Eu vou alcançá-los? Estavam com dias de dianteira, numa época que a locomoção era muito limitada. E o Senhor responde, sim, você vai alcançá-los. Davi fez 2 perguntas e Deus deu 3 respostas. A terceira, acredito que ele não estava com coragem de fazer. Deus diz, e tudo você vai recuperar. Em outras palavras, está todo mundo vivo, a realidade é diferente, eu vou restituir, eu vou mudar esse quadro. Então, há momentos onde Deus quer lidar conosco. E isso aconteceu num relacionamento personalizado. É por isso que eu e você precisamos fortalecer e desenvolver o relacionamento com o Espírito Santo. Ouvir Deus, uma resposta de Deus, uma direção de Deus sobre algum assunto não deveria ser privilégio ocasional de poucos. Nós podemos viver nesse lugar. Em segundo lugar, falando dos tipos de choro aqui, eu quero falar daquele choro com a motivação certa. Já falei antes que a questão do certo e errado não se trata apenas do que se faz, mas do como ou do porquê. Então vamos lá. O choro é uma orientação, eu diria até mais do que isso, em alguns momentos é uma ordem, uma ordenança divina. Em Tiago capítulo 4, nos versículos 9 e 10, nós lemos assim, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A palavra de Deus fala que Deus é aquele que converte a tristeza em alegria, mas aqui Ele está dizendo, eu quero que vocês convertam o riso em pranto e a alegria em tristeza. Deus está dizendo, para de festa e agora vocês vão chorar. Por que Ele está chamando o povo a um ato de aflição, de lamento e de choro? O texto diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui, se você observar o contexto, Deus está falando de pecado. Agora, o choro, e verdade seja dita, é apresentado aqui como um imperativo, chorai, é uma ordem. Então o choro não apenas faz parte da vida cristã, mas em alguns momentos deveria ser algo que a gente considere como não só uma expectativa de Deus, mas uma ordenança de Deus. Houve pecado, nós precisamos chorar e prantear diante de Deus. O choro, eu acredito que ele fala tanto de arrependimento como de humilhação. Pastor, o arrependimento já não está implícito que tem humilhação, sim, mas nem toda humilhação é arrependimento. Então eu vou destacar os dois. Quando arrependidos, estamos lá prostrados, nos humilhando diante do Senhor, a humilhação está junto, mas há momentos de humilhação onde choramos e nós não estamos nos arrependendo, porque o arrependimento envolve a admissão, o reconhecimento de erro, de tropeço ou pecado. Mas eu já chorei diante de Deus por situações que eu não fazia ideia de como lidar com aquilo. Não tinha pecado envolvido. Mas eu dizia, Senhor, eu não tenho noção do que fazer, do como fazer, eu não tenho nem apenas a informação de como conduzir, talvez nem a força para conduzir o processo, e ali diante de Deus chorando, está dizendo, eu me humilho, eu estou admitindo falência, e com isso eu estou demonstrando dependência e confiança. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua intervenção, eu preciso do socorro do alto. Porque muitas vezes o que nos leva a chorar não é mero e simplesmente um ato de tristeza, mas às vezes nós estamos naquele limite do desespero, dizendo para Deus, ou o Senhor faz, ou nada vai acontecer. Eu acredito que é por isso que Ana chorava diante de Deus, a ponto de mal balbuciar as palavras nas suas orações. Mas naquele ato de humilhação, o texto é claro, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então seja uma restauração que vem depois do arrependimento, seja uma intervenção que vem depois da humilhação, nós podemos dizer que é um choro certo, com a motivação certa, feito da forma certa, que produz resultados. E quer a gente fale de arrependimento, humilhação, os dois estão refletindo dependência de Deus.
Quer a gente fale de fé para intervenção, né? Isso fala de dependência de Deus. Ana está dizendo para Deus, né? Enquanto chorava por um filho, dizendo, abri falência, eu não dou conta, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Agora a pergunta é, o choro pode provocar mudanças? Nós vamos encontrar exemplos bíblicos disso. Segundo Reis, capítulo 20, verso 5, eu mencionei anteriormente, Isaías ouve Deus dizer para ele, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus está dizendo, não chegou aqui só o som da sua voz, eu vi as suas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então nós temos momentos onde, nesse lugar de choro, nós vamos provocar uma mudança, uma intervenção de Deus nas circunstâncias. A enfermidade foi embora, o decreto de morte de Ezequias foi removido e houve cura. Agora, pastor, isso significa que toda vez que a gente chora diante de Deus, as circunstâncias mudam? Não. E esse é o problema de quando a gente cria aquele quadro parcial incompleto que eu falei. Porque eu já vi gente baseado nesse assunto de que Deus viu as lágrimas, sugerir que toda vez que a gente ora, Deus vai mudar a circunstância. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Aliás, eu escolhi o exemplo mais contundente possível para te mostrar que não é verdade. O livro de Hebreus nos fala, no capítulo 5, nos versículos 7 a 9, nos fala a respeito de Jesus. Olha o que o texto diz. Hebreus 5, de 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Deixa eu fazer uma pausa. Está retratando o momento do Getsemane, onde Jesus se angustiou, onde ele diz, estou triste, né? Minha alma está entristecida até a morte. O texto diz assim, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ele foi ouvido. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você lembra qual era a oração de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Basicamente, a conversa era assim, se tiver um plano B, se der para escapar do que está vindo. E meu querido, você consegue imaginar a agonia? A Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue. O que ele estava para enfrentar, eu acredito que o que assustava não era o aspecto físico da agonia, que foi extremamente, né, doloroso. Mas você consegue imaginar carregar todos os pecados de todas as pessoas. Se fosse só os meus, se juntasse os seus, se juntasse os do nosso auditório aqui, já era pesado. Mas ele estava assumindo todos os pecados de todos os homens ao longo da história e os que ainda virão, em uma única vez. Ele como homem diz, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, o posicionamento é firme. Contudo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. E nesse momento, a Bíblia diz, ele foi ouvido pela sua piedade, mas não foi atendido, porque Deus não passou o cálice. O texto diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. O texto diz que ele foi aperfeiçoado. Alguns têm dificuldade de aceitar isso. Não, ele era Jesus, o Filho de Deus. Pense nele como um homem que precisa amadurecer para o cumprimento do plano e do propósito de Deus nos mínimos detalhes. Então o que eu percebo, quando a gente olha o exemplo anterior de Ezequias, é que há momentos onde o nosso choro faz com que haja mudança nas circunstâncias. Mas o que eu percebo no Getsemane é que há momentos onde Deus não muda as circunstâncias, mas Ele nos muda. Jesus aprendeu obediência, Jesus foi aperfeiçoado. Então eu quero te dizer, o choro certo, com a motivação certa, não é algo perdido. Não é algo desperdiçado. Algo mudará. E se Deus não vai mexer nas circunstâncias, Ele vai mudar a minha, a sua condição, a minha, a sua estrutura, algo vai mudar. Aliás, esses dois exemplos eles precisam ser apresentados juntos. Porque se a gente prega só sobre uma coisa ou só sobre outra, nós não vamos ter a visão completa. Oração na cabeça de alguns crentes é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo que eu quero. Isso é verdade? É, mas não ela toda. Porque se você olha o posicionamento de Ezequias, você vai dizer, o foco é esse. Deus está dizendo, olha, você vai morrer dessa enfermidade, você não vai viver, arruma a tua casa.
E naquele momento ele diz, não aceito o que o senhor está falando. A minha vontade é viver, eu quero mais. Ele começa a pleitear a sua vontade. E ele foi atendido por Deus. Então nós não podemos dizer que essa definição de oração, o meio através do qual eu consigo de Deus, o que eu quero seja equivocado. Agora, se a gente limitar só a isso, aí bagunçou tudo. Porque o que a gente aprende no outro episódio com Jesus no Getsemane é que a oração também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Então a oração não é nem só um, nem só outro. E nem sempre será os dois. Em alguns momentos, nós vamos ter um nível de experiência. Em alguns outros momentos, outra experiência. Assim como quando Jesus falou, para ser simples, né, como a pomba e prudente como a serpente. Ele não está falando de você reproduzir no mesmo momento comportamentos tão distintos e antagônicos. Ele está dizendo que tem hora de ser um e tem hora de ser outro. Os dois, dependendo das circunstâncias, podem ter lugar e espaço para a gente. E na caminhada cristã é a mesma coisa. Eu não entendo por que a gente tem aqueles camarada que se move sempre com uma palavra de fé, como se tudo será ouvido e atendido. O caso de Jesus, ele foi ouvido, mas não foi atendido. Agora, Deus sempre vai mudar, se não for a circunstância. Ele nos muda. E nós precisamos acreditar que esse tipo de choro tem resultado. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro e último lugar, e aqui a gente encerra. Eu destacaria que tem aquele choro com a motivação errada. Eu falei anteriormente, vou repetir, o mesmo Deus que vê as lágrimas, como ele falou para Ezequias, em alguns momentos ele declara ignorá-las. Isso não é contradição. É perspectiva. Há momentos onde o choro merece a atenção de Deus e há momentos onde ele merece ser ignorado. Por quê? Porque a questão que nós estamos falando no mundo espiritual não é o poder da lágrima. A lágrima é parte de um combo que envolve atitudes e posicionamentos da nossa parte. E elas podem estar presentes em momentos onde o choro é correto, com a motivação correta, produzindo os resultados certos ou não. Malaquias capítulo 2, versículo 13. Deus diz, ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Deus está dizendo, estou nem aí para o choro de vocês. Isso é forte, gente. Nas últimas semanas, Deus começou a falar muito comigo sobre esse assunto. E de repente me vinha aquele texto do Vi as suas lágrimas. E ele começava a fermentar uma série de coisas dentro de mim, onde, puxa, dava até vontade de chorar mais diante de Deus. Mas daqui a pouco ele começava a falar comigo dos textos onde as lágrimas são desprezadas. E eu comecei a ficar em conflito. Falei, Deus, não estou entendendo. O que é que o Senhor está tentando falar? Porque esse negócio aqui empolga, esse outro aqui não. Ele diz, pois é, e os dois são parte da minha revelação bíblica sobre o choro. Eu tenho certeza que esse momento, nesse fim de semana, para nós, não é só um momento de reflexão, de ensino. Para alguns de nós será uma boa orientação para o que está por vir. Mas eu creio que isso é uma palavra de Deus para o nosso rebanho, que inclui você. Eu tenho certeza de estar falando a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. O Senhor falou, eu quero que você enxergue o quadro maior e ajude o meu povo a enxergar. Exemplos de quando as lágrimas são ignoradas, além de Malaquias 2,13 que citamos. Acredito que normalmente está dentro de um contexto de remorso versus arrependimento. São duas coisas bem distintas. Em Gênesis, no capítulo 27, no versículo 38, a Bíblia fala acerca de Esaú, depois que ele havia perdido a bênção. Jacó foi abençoado por Isaac, e agora Esaú está lá diante do patriarca, pedindo, mendigando, suplicando uma bênção, e ele diz, eu dei tudo para o seu irmão, não sobrou praticamente nada para você. O texto bíblico diz, Gênesis 27, 38, e levantando Esaú a voz, chorou. Aqui nós temos uma menção do ocorrido. Agora, o Novo Testamento nos dá uma interpretação. Hebreus capítulo 12, versículo 17, está falando de Esaú. Eu vou ler direto o verso 17. O versículo anterior, 16, diz que nenhum de vós seja devasso ou profano, como foi Esaú. Ele está usando Esaú como exemplo. E no verso 17 de Hebreus 12 nós lemos, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado,
pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia faz questão de interpretar esse episódio e dizer, teve lágrima? Teve, mas arrependimento não. Então a distinção que eu faria é que aqui houve remorso e não arrependimento. Pastor, qual a distinção de um e de outro? Pedro negou Jesus 3 vezes, se arrependeu, foi restaurado. Um dia alguém me disse, por que não tinha restauração para Judas? E eu respondi, quem foi que disse que não tinha? Não, mas o cara ficou profundamente arrependido, entristecido que fez, a ponto de se matar. Falei, minha definição disso é remorso. Não há momento algum onde haja expressão de arrependimento. Porque onde há arrependimento, Deus sempre estende misericórdia e restauração. Qual a diferença entre remorso e arrependimento? E tem muita gente chorando de remorso, não de arrependimento. Eu acredito que o problema é quando o choro lamenta a perda em termos de consequência e não de essência. Pastor, dá um exemplo. O camarada foi flagrado em adultério, a família desabou, perdeu o casamento, criou um problema com os filhos, e ele está chorando porque foi descoberto, e não porque havia quebrado a aliança e mantinha um caso. Eu já vi isso incontáveis vezes. Alguém que quando as consequências do pecado aparecem, ele chora o que ele está perdendo, que é a consequência do erro, mas ele não lamenta o erro. Ele não entende que feriu a Deus, ele não entende que feriu a família, que feriu todo mundo, ou não está nem aí que feriu, não lamenta isso. No entanto, ele olha para o aspecto da perda pessoal e ele começa a lamentar só esse lado, deu ruim. E na Bíblia nós vamos ver esse tipo de comportamento. Por exemplo, quando Saul recebe uma palavra do profeta Samuel sobre ter sido rejeitado por Deus, você não vê momento algum ele demonstrar nenhum sinal de arrependimento, de lamento. Num segundo momento que ele é confrontado pela desobediência e pelo erro, Samuel, depois da palavra, vai virando as costas saindo, ele agarra Samuel e diz, fica aqui comigo, me honra diante do povo. O que ele está dizendo? Deus não está comigo? Ninguém está vendo que Deus não está comigo. E é quase como se ele dissesse, não estou ligando muito para isso, mas se você virar as costas e eles verem, vai ficar ruim para mim. Então, ele não está lamentando a perda da essência. Ele só está lamentando a consequência. Se eles perceberem isso, então minha popularidade cai, o respeito diminui. Tem muita gente chorando diante de Deus, mas não com a motivação correta. E esse tipo de choro, normalmente Deus diz, não estou dando a mínima para isso. Porque o poder nunca esteve nas lágrimas. Se quando a gente procura o Senhor com lágrimas, nós estamos colocando ali todo o coração, então o voltar-se a Ele de todo o coração é que vai produzir resultado e não a lágrima. Mas se quando nós choramos, lamentando só o que perdemos, mas não colocamos o nosso coração na relação com Ele, o contraponto de Saul é Davi. Deus escolheu, trocou um falho por outro falho. Aliás, Davi aprontou umas que nem Saul tinha aprontado. A diferença é a atitude. Olha o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento. Depois que Natan confronta Davi pelo seu pecado. E diz no verso 4, contra ti, e contra ti somente eu pequei. Sabe qual é o desespero de Davi depois da consciência do que ele fez? Não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Você não vê ele dizendo, por favor, Senhor, que eu como Saul não perca o reino ou o trono. Nesse momento, ele está totalmente desfocado da consequência ali do pecado. Você não vê ele chorando diante de Deus para tentar reverter mera e simplesmente um decreto que envolve as consequências. Ele diante de Deus diz, eu não posso perder o Senhor. Dá para entender a diferença? E muitas vezes eu vejo as pessoas pegar tudo quanto é versículo que acharam ou que interessa, né, sob choro, jogar num saco, misturar as coisas e tentar tirar uma fórmula. Eu quero te dizer, não há uma fórmula. Na vida cristã, eu e você teremos momentos de choro. Até que nosso Senhor volte e a morte seja definitivamente vencida, eu e você viveremos momentos de luto. Vamos chorar pela perda de gente querida. Vamos enfrentar dificuldades que nos afetam. Agora, há momentos onde o céu não está dizendo, por que você está chorando? Essa situação não.
Como se Deus dissesse, aquelas outras ali, tudo bem, essa não. Aqui você tem que entender algo. E mesmo naquelas onde deveríamos chorar, um posicionamento correto diante de Deus. Eu sou suspeito que eu sou do time dos chorões, né? Desses estilo Jeremias. Eu choro fácil, principalmente diante de Deus. E a maior parte das vezes que eu choro, não é necessariamente por tristeza, mas eu gosto, né, de diante de Deus extravasar todo e qualquer tipo de emoção. Jeremias é chamado de um profeta chorão. É o único que escreveu um livro chamado Lamentações. Mas sabe, a questão não é se o comportamento seu é de sensibilidade ou não, né? O ponto não é esse. É qual a válvula de escape diante de Deus. Não é só chorar assim, eu estou aqui chorando para tentar liberar endorfina, né? Para brincar com a minha fisiologia e ver se gera um equilíbrio. Não, não, não. É a busca de Deus num nível tão profundo, onde a gente, diante dele, né, extravasa tudo. O texto usado hoje aqui, né, na hora das ofertas, fala de alguém que derramou o coração diante de Deus, não só uma oferta. Antes, né, de mencionar o perfume, a Bíblia fala daquelas lágrimas. E acredito que nós precisamos entender essa dinâmica. Se a gente entender as versões do choro, e aqui eu vou encerrar, talvez a gente possa avaliar melhor os momentos que nós estamos chorando ou que deveríamos estar. Talvez a gente possa se questionar. Eu lembro de uma época onde eu dizia para Deus, Senhor, eu não vou ficar contando a história do que o Senhor fez com meu filho, quando tem filho de muita gente, inclusive a filha da minha mãe, minha irmãzinha caçula, que não sobreviveu e não houve mudança ou intervenção. Isso muitas vezes veio de inspirar a fé da maioria, gera muitas vezes uma comparação e uma revolta. Porque muitas vezes a gente não enxerga a dinâmica e o quadro todo. Não há um texto na Bíblia dizendo que nós não vamos chorar e que toda vez ele vai interromper nossas lágrimas e não precisa chorar, está tudo resolvido. No entanto, algumas vezes a gente não procura discernir isso. E se eu aceitar que tem que só chorar o tempo todo, eu não vou ver as intervenções de Deus. Agora, se eu aceitar que mesmo quando o choro não muda as circunstâncias, me muda, e se eu entender que eu preciso ficar distante desse choro de motivação errada, nós já demos uma boa calibrada no nosso relacionamento com Deus. E é o que eu espero, né, que cada um de vocês possa fazer em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então vamos ficar em pé e chorar um pouco. Não, estou brincando. Vamos só ficar em pé. Você não é proibido, mas não é obrigado a chorar. Eu queria que a gente apenas orasse e buscasse de Deus e do Espírito Santo essa aplicação personalizada. Eu sei que enquanto a gente está compartilhando, isso provavelmente já aconteceu no coração de muitos de vocês, mas às vezes ainda há aspectos que a gente não pode, né, desperdiçar. Então, fale com Deus por um instante. Você que nos acompanha à distância, em casa, onde quer que você estiver, esse é um momento para você acreditar que o Espírito Santo de Deus quer te visitar aí onde você está, que algo não apenas pode, mas provavelmente vai acontecer no seu coração. Então se una conosco em oração. Senhor, nós abrimos nosso coração ao Senhor, não apenas para ouvir aquilo que o Senhor está falando, mas nós suplicamos graça para processar isso, para digerir, para meditar nisso, não apenas dependendo única e exclusivamente da nossa lógica, mas da liderança do Teu Espírito Santo, da aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Pai, nós oramos que o entendimento da Tua palavra sobre o assunto nos ajude a alinhar o nosso comportamento, a postura, as atitudes, a motivação do coração. Nós queremos, por um lado, viver essas intervenções que vêm da parte do Senhor e declarações como as que o Senhor fez a Ezequias, eu vi as tuas lágrimas, mas assim como queremos ver circunstâncias mudadas, nós também queremos viver uma experiência como a de Cristo. Aliás, quando a tua palavra diz que devemos ter o sentimento que houve também em Cristo Jesus, isso, acredito, está incluso no pacote. Nós queremos, em alguns momentos, chorando diante do Senhor, mesmo sem ver circunstâncias mudadas, nós queremos ser mudados. Ajuda-nos, guia-nos,
Nós clamamos em nome de Jesus. Nessa hora, Deus, eu sei que aqueles estão ouvindo uma orientação que no futuro será útil, mas aqueles que nesse momento, agora, me ouvem, estão no momento de lágrimas, estão no momento de dor, de tristeza, de angústia, talvez de desespero. Estão precisando lidar com um tempo, ó Deus, de humilhação diante do Senhor. E nós clamamos que a boa mão do Senhor os socorra, os fortaleça, e que o Teu Espírito, claramente chamado e designado como Consolador nas Escrituras, os fortaleça. Pai, nós oramos que muito mais do que um alívio fisiológico, que nós possamos experimentar o alívio do céu, o socorro e o fortalecimento do alto, e até mesmo as suas intervenções. Aqueles que têm chorado por razões erradas, que possam alinhar e corrigir sua motivação. Que alguns possam transitar do remorso para o arrependimento. Tua palavra mostra muitas vezes alguns chorando em caráter intercessório. Paulo escreve em 2 Coríntios e diz: eu receio que o meu Deus me humilhe e me faça chorar por aqueles que pecaram e ainda não se arrependeram. E nós somos gratos porque há momentos onde alguns intercessores choraram primeiro, choraram em nosso lugar, até que o Senhor encontrasse espaço no nosso coração. Eu sei que há momentos onde alguns de nós precisamos ser conduzidos a esse lugar de choro. Como quando o Senhor fala por meio do profeta Joel, desafiando o teu povo a viver conserto, para que pudesse haver restauração. Eu oro que haja um tempo onde a tua voz ecoe no coração daqueles que estão distantes, e eles possam, à semelhança dos dias de Joel, te ouvir hoje, dizendo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em ira-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Pai, nós suplicamos sabedoria do alto, para essa conduta diária da vida cristã, do relacionamento com o Senhor, com as circunstâncias, o que quer que seja. Nós queremos andar pautados pelas verdades da Tua Palavra, e suplicamos essa liderança e esse auxílio, em nome de Jesus. Quaisquer que sejam as aplicações necessárias que só o Teu Espírito pode produzir nos nossos corações, nós oramos que o Senhor faça isso de modo personalizado. E nós te agradecemos e te damos glória, honra e louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus.